Boa noite, pessoal do SanCP Região. Aqui Felipe Ilha, no No Rules Podcast, com mais um episódio. Esse podcast é um projeto social, no qual a gente leva informações sobre política e economia. Hoje, estou conversando com Maristela Zanotto, candidata ao Senado pelo partido PSC, e gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho de como ela chegou na política, ela que é empresária, e vou deixar ela fazer a própria apresentação. Bom dia, Felipe, bom dia aos espectadores, principalmente de São Cepé e região, que acredito que tenha o alcance de mais cidades, né? E já agradecendo então esse convite de estarmos aqui, contando um pouquinho de quem é Maristela, o porquê que a gente aceitou esse desafio e também falar das nossas propostas de governo, tá? Então, para começar, meu nome é Maristela Zanotto, eu sou natural de Paraí, uma cidadezinha perto de Passo Fundo, vamos dizer, e Nova Prata, para localizar, porque é uma cidade pequena, muito próspera. E eu me criei, então, entre Paraí e Nova Araçá, ali onde meu pai lecionava, eu fiquei até os 10 anos. Dos 10 anos aos 18 anos, eu fiquei interna num convento, para ser freira e tal. Então, a minha juventude toda, eu passei num convento, né? Aí eu saí e fui morar em Veranópolis, tá? Então, em Veranópolis aconteceram foram os grandes divisores, eu digo, da minha vida, da minha formação também como pessoa, além do colégio, né, da formação que a gente teve, que era uma formação voltada ao lado espiritual, tá? Convento é para isso, né, para se preparar para uma vida religiosa. E aí eu conheci o pai das minhas filhas, né? Eu sou mãe da Débora e da Monize, né? Hoje uma delas é empresária também no ramo calçadista, tem 3 lojas em Caçapava. Tenho 2 netos da parte da Débora, a Monize, que é produtora de TV e faz biomedicina, e mãe, então a Monize é mãe da Valentina, então tenho 3 netos. Tem 3 netos. 3 netos. Bom, em Veranópolis, eu comecei na política, eu comecei em 1981, né? Resgatamos, na verdade, o PTB gaúcho junto com o Zambiase. Então, em 1981, eu fui convidada a nós buscarmos refazer o PTB em todo o estado. E assim o fizemos. Eu fui parte do diretório estadual por algum tempo, né, membro do diretório estadual, e por 2 mandatos eu fui presidente do partido do PTB em Veranópolis. Né? E foi uma eleição, nós que estávamos começando, foi uma eleição muito exitosa. Foi candidata a vice? Não. Eu, na época, veja só, Felipe, tem coisas que a gente não consegue explicar na nossa vida, mas o tempo, ele é o senhor da razão. Ele vai colocando os seus pontos nos is. Então, nós iniciamos o PTB e tomamos ciência, na época, assim, da grandiosidade que era resgatar uma sigla onde os nossos avós eram militantes também, né? Então a gente trazia aquele... O PTB é muito antigo, né? Muito antigo, muito da época do Getúlio Vargas, Ivete Vargas. Sim. Então resgatar também não foi difícil, porque nós tínhamos uma história bonita, e à frente do nosso partido nós tínhamos o Sérgio Zambiase, que trabalhava na Rádio Farroupilha, e que era uma pessoa, né, hoje também continua numa rádio, eu não sei até que rádio ele está hoje, mas ele fazia um trabalho social muito bonito, muito bonito, da qual eu também me identifiquei pelo trabalho dele. Então eu fui convidada a gente estruturar o partido, né, resgatar o partido. Iniciamos, então, fizemos um trabalho bonito, né, da qual no primeiro pleito já fomos exitosos com 8 deputados estaduais, nós colocamos na bancada, 2 federais, e fizemos o grande fenômeno Emília Fernandes, que foi a nossa senadora na época, né? Então tem uma história muito bonita. Em 1988, tá?
ter precisado. Assim, eu não sou muito boa de gravar datas, mas mais ou menos foi uma data por aí. Aproximada. Isso, Então já participa da política há 30 anos. Sim, mas assim, por que eu nunca concorri, Felipe? Assim, eu tive vários convites, né? Tanto lá na minha cidade, Veranópolis, quando eu cheguei em Caçapava já há 18 anos, eu moro em Caçapava há 18 anos, eu tive vários convites para concorrer a prefeita, vice-prefeita, mas eu te confesso assim que a gente tem estágios na nossa vida que tu está organizando empresa, família, né? E não que a política não tivesse dentro da gente, porque nós vivemos de política no nosso cotidiano, em todos os aspectos. É o que mais afeta a nossa vida, né? Exato. Mas eu te confesso assim que também talvez pelo fato lá atrás de me sentir um pouco despreparada, eu não aceitei as propostas, né? E desta vez, o que veio assim alinhar o meu pensamento, quando me foi feito o convite através do seu Roberto Argenta, que é dono da Calçados Beira Rio, quando eu fui conhecer a história do seu Roberto, eu conheci uma história muito parecida com a minha, né? Porque eu fui uma menina, além de todas as necessidades, as carências, eu digo, né? A pobreza, vamos dizer pobreza, vamos usar o termo pobreza, porque quem passa fome é por alguma necessidade e é uma necessidade básica. Tu senti na pele isso, né? E tu, naquele momento de grande dificuldade, lá em Veranópolis ainda, eu vou voltar atrás um pouquinho, eu não tinha muita saída, né, para trabalho, porque eu tinha a minha filha mais velha, que tinha tido um problema de doença muito grave, né, de leucemia, e as nossas condições eram muito precárias. Então, eu conseguia atender ela de manhã, deixar os afazeres da casa tudo pronto, e à tarde eu pegava uma sacola e saía de porta em porta a vender produtos de beleza, roupa, calçados. Dizem as minhas... Hoje a senhora tem uma empresa neste ramo. Nesse ramo. Faz quantos anos que está nesse ramo? Fazem 35 anos, mas depois eu vou te contar mais um outro pedaço da nossa história, né? Mas como eu comecei? Exatamente para sobreviver, para botar pão na mesa, para os tratamentos que exigiam os medicamentos, né? E afinal de contas, eu sei que quem está nos assistindo, nos escutando, vai dizer assim, Maristela, e daí como é que foi? Graças a Deus, a Débora está aí, muitas pessoas de São Cepé conhecem ela, né? Com 3 lojas em Caçapava, superamos isso, mas a nossa vida como profissional, ela começou nessa sacola chamada Mini Shopping da Maristela, né, que era um trabalho, Felipe, que a gente fazia de porta em porta, então vendendo esses objetos e acreditando que nós garantiríamos, né, o sustento da família também, né, porque chega uma hora que tu sente, né, ou tu te vitimiza, ou tu vai pedir esmola, né, ou tu vai para a luta, né. E a gente foi à luta, escolheu se desafiar e fomos, né, graças a Deus, fomos uma grande sacoleira, eu digo uma grande sacoleira, porque fomos descobertas por uma rede de lojas, que hoje era uma loja, mas a gente conseguiu hoje dizer que nós somos construtores também de uma grande rede de lojas de Caxias do Sul, a Brisa Calçados, né? Então, através dessa sacola, onde eu pegava esses produtos numa loja deles lá em Veranópolis, eu fiquei conhecendo o dono da loja, me tornei amiga dele e ele me convidou para trabalhar com ele. Aí a minha menina já estava se recuperando, né, da doença e eu aceitei o desafio, então, da gente gerenciar essa loja. A loja cresceu, nós começamos a ampliar a loja, né, que a gente, de Veranópolis, era uma loja muito pequena, abrimos uma loja maior, e ele começou a expandir, porque ele é de Farroupilha, começou a abrir lojas em Caxias, e hoje ele tem 10 lojas, a maior rede de lojas, então, de calçados, é a Brisa Calçados, que a gente foi, iniciou, fez parte da história.
Bom, quando eu tive uma situação também desagradável, ele chegou para mim e, né, por ver o trabalho que a gente estava fazendo, ele me disse: Maristela, agora eu preciso com que tu faça a tua carreira solo. E aí eu fiquei imaginando que coisa boa eu poder ter um cantinho, né, meu, ter o meu primeiro negócio e oportunizar pessoas, né, e gerar trabalho e dignidade. Eu lembro, Felipe, que quando eu assinei a primeira carteira de trabalho, eu chorei muito, eu me emocionei muito, porque até então as pessoas, ele tinha assinado a minha carteira e eu passava a assinar uma carteira de trabalho. E com aquilo eu sabia o quanto eu prospectava os sonhos daquelas pessoas, né? E a primeira carteira, claro, nos traz toda essa emoção, né? Vem à tona toda essa emoção. Mas nós aí fizemos a nossa primeira loja lá em Veranópolis, né? Depois nós nos mudamos, fomos para Joinville, não deu certo os nossos negócios, aí nós quebramos, aí nós conhecemos o que foi a fome de verdade. Quem nos acompanha nas nossas redes sociais sabe o que nós passamos. Nós fizemos uma live ali com uma menina que me acompanha há 28 anos, e ela contou que a gente fazia para sobreviver, né, porque aí nós sentimos o que é a dor da fome, né, quebramos e ficamos sem nada. Mas a fé, a esperança, o desafio, a gente nunca deixou, nunca perdemos isso, né? E voltamos para o Rio Grande do Sul, né? E isso eu digo porque foi uma experiência ímpar na nossa vida, para sentir o quanto nós somos gaúchos de verdade, né? Bateu saudade. Bateu saudades, bateu assim remorso, inclusive, de ter deixado o Rio Grande do Sul, né? E nós retornamos. Aí nós retornamos e há 18 anos eu moro em Caçapava do Sul. Né? 18 anos, então, eu vim para Caçapava do Sul. E vou te dizer, com um grande desafio para a gente, Caçapava do Sul, uma fronteira, né? A gente sai da Serra Gaúcha e vem para a fronteira. Mas tenho o maior orgulho em dizer também que esse ano eu vou receber o título de cidadã caçapavana, né? Pelo tanto que eu amo a fronteira, eu amo essa metade sul, principalmente Caçapava. E aí começaram também os nossos negócios, nós começamos a expandir as nossas lojas para São Gabriel, São Cepé, Cachoeira, Caçapava e mais as 3 lojas que a minha filha tem lá, que na verdade são ramificações desse começo que a gente teve um dia, né, da gente apostar e sair lá de sacoleira, né, para hoje a gente está empregando quase 40 pessoas, né? Então para nós é um orgulho muito grande e é olhar para trás e ver que deu certo, que mesmo diante de todas as adversidades, tudo aquilo que a gente passou, valeu a pena e vale a pena e sempre valerá a pena. Tem muita fé, tem muita coragem, tem muita fibra, né? E saber reconhecer que esses desafios nos tornam pessoas mais fortes, mais determinadas, né? E mais convictas. Nisso tu contou agora a tua história para nós, a tua história como empresária, passou um pouquinho pela política, né? De 88, que elegeu a senadora, mas agora, como candidata a senadora, essa decisão, junto com o Roberto Argenta, que é candidato a governador, como é que é essa... Bom, agora eu cheguei aonde eu queria, eu tenho a minha estabilidade, eu organizei minha família, organizei minha empresa, e agora eu tenho, acho que uma doação. É isso que acho que tu pretende doar para alguma coisa que talvez seja até maior do que tu mesma, né? Felipe, às vezes a gente se emociona, porque... Tanto eu quanto o seu Roberto, eu sempre digo que nas devidas proporções, a gente tem uma história muito parecida, de muita superação, né? Ele também tem uma história lindíssima. Ele não tinha calçado, né, para ir para aula, ele andava descalço e hoje ele é o maior fabricante de calçados fechados do mundo. Então é uma história assim forte, né? É muito forte, claro. É impactante isso. Dono do Recanto Maestro, onde se preparam os maiores líderes para o mercado, que é a Faculdade Antônio Meneghetti, onde nós temos, ele faz turismo ali com as termas Romana, ele conhece do agro porque ele é um plantador de oliveiras. Então assim,
É aquilo que a gente disse, seu Roberto, por que o senhor hoje, né, o senhor poderia ficar descansando, aproveitando, Maristela, tu trabalhasse tanto, aproveita agora, descansa, por que vocês vão se colocar nessa política, né? Felipe, eu acredito que a gente vem para esse mundo com uma missão. Então, a minha vocação foi ser empresária, sim, foi ser sacoleira, passar todas aquelas dificuldades que a gente passou, mas eu me realizo muito profissionalmente fazendo aquilo que eu faço, que é comércio, né? Uhum. Então, mas dentro do meu coração sempre teve uma vontade enorme de política. Na verdade, eu acho que está no meu DNA. Já foi candidato alguma vez ou nunca, foi a primeira candidatura? Nunca. Eu digo que a minha candidatura ela acontecia nos ombros do meu avô, quando ele preparava uma cola com farinha e eu ia colocar os santinhos do Brizola, na época, nos postes de energia elétrica. Eu acho que lá que começou a minha primeira disputa política. Quando ainda podia, né? Quando ainda podia. Hoje em dia não pode nada, né? Agora não pode nada. Mas a gente entende também porque somos tão cerceados na nossa liberdade hoje, né? A gente entende. Bom, aí Felipe vem a Maristela, agora, por um cargo, uma esfera bastante alta. A gente sabe com quem a gente está disputando essa eleição. Eu tenho maior respeito, principalmente por vários deles, dos candidatos que estão ali. Mas eu também quero dizer que eu também estou cansada de ver sempre as mesmas caras na política, com as mesmas promessas, com os mesmos discursos, com o eu vou fazer, eu estou cansada. Na verdade, eu acho que alguma coisa falou tão alto dentro de mim que quando o seu Roberto me convidou, e eu acho que muito aliada aos princípios que ele tem, também de não se acomodar e querer devolver ao Estado aquilo que o Estado lhe deu, né? Porque se nós formos ver, o seu Roberto foi o único que não saiu do Estado com suas unidades de trabalho. Quando ele teve todos os convites para subir lá para o Ceará, para o Nordeste, ele quis ficar aqui, em honra a todos os gaúchos. E ele me disse isso. Maristela, eu comecei aqui, aquele menino que começou à beira de um rio, com um galpão, que depois foi trabalhar, foi se formar. Aquilo que eu recebi dos gaúchos, eu tenho que devolver. E ele, não é porque nós estamos na chapa do Roberto Argenta, mas além de conhecer ele há mais de 20 anos, eu conheço o gestor que ele é. Porque, Felipe, uma das coisas que nós precisamos é entender que a política tem que ser feita por gestores. Ah, exatamente. Eu acho que esses políticos que fazem da sua vida, eles fazem profissão política. Eles seguem, aliás, das suas profissões, eles fazem a política. Então, quantos políticos de carreira nós temos hoje e que nós podemos dizer o que essa gente fez por nós até hoje? É muito fácil os políticos fazerem projetos, promessas e nunca pagarem a conta, né? Quem paga a conta é sempre a iniciativa privada. Então eu acho que os gestores que vêm da iniciativa privada, eles sabem quem que vai pagar essa conta, que termina sempre sendo o povo, a parte mais fraca da relação Estado e povo é o povo. Quem tem autoridade é o Estado. Então, políticos se elegem, como diz, fazendo promessas, mas quem paga a conta é o próprio povo. Então, todos aqueles projetos que tem, qualquer projeto, qualquer benesse, ele sempre tem um custo. Sempre quando você cria um direito, alguém tem beneficia. Alguém se beneficia e outros têm que cumprir o dever. Tem que cumprir o dever. Então, a gestão feita por políticos profissionais, que às vezes nunca geriram as próprias contas, e muitas vezes as próprias contas são muito mal geridas, não é? Acabam tomando conta do nosso dinheiro. E eu acho que pessoas como a senhora, eu não sei, o seu Roberto Argenta nunca tinha sido candidato antes. Sim, ele foi deputado federal, né? Prefeito de Igrejinha, isso. Né? Mas tem uma carreira de gestor, tem experiência e ele sabe quem é que paga a conta no final das contas, né? Então,
Mas vamos agora falar um pouquinho de projetos também, né? Vamos falar projetos para nós entrar no tema. Uma das pautas que muitas pessoas que se lançam à candidatura sempre prometem uma educação melhor, uma educação básica, alguma, né? Sempre, mas muitas vezes de forma abstrata. Né? Sabe? Bom, vamos lutar pela educação. Bom, mas e daí? Né? Vamos lutar pela juventude. Bom, mas e daí? Né? Então, qual é a proposta, o projeto na área da educação? Bom, na área da educação, nós vemos, aliás, em todas as áreas hoje, né? Tudo sucateado, dá para se dizer isso, tudo sucateado, né? É saúde, é segurança, é educação. Claro que nós enfrentamos uma pandemia, algo assim, ó, que ninguém estava preparado. Eu acho que nós até, vamos dizer, nós gaúchos, né? Nós brasileiros, independe do nosso governo, né? Nós todos fomos muito altruístas nisso. Né? A gente soube superar, cada um engoliu suas dores, seus lutos, né? Mas a gente passou, a gente sabia que isso ia passar, né? E graças a Deus como realmente passou. Mas a educação, eu estava vendo um projeto que me chamou muito a atenção e eu quero ser muito defensora disso. Por quê? O que nós vemos hoje? Muitos professores desanimados, os alunos muito desrespeitosos, não é como a nossa época, isso não existia, né? Era uma coisa muito diferente, mas eu estou assistindo um governo lá de Minas Gerais, né? E nós já temos algumas escolas no Rio Grande do Sul também, as escolas cívico-militares, tá? E eu fui ver como é que é o formato dessas escolas, né? Não são as escolas militares, são as escolas cívico-militares. Então, eu fiquei encantada com esse projeto, encantada. E então, como elas estão em aprovações em alguns municípios, eu vou te dizer, Felipe, eu queria que essa educação, ela fosse, vamos dizer assim, ó, a doutrina educacional para toda a nossa educação, desde do ensino do primário, né? Porque a gente vendo como é que eles formam os cidadãos, porque a família é a célula da sociedade. Então, a formação que existe dentro dessas escolas cívico-militares, ela é para formar bons cidadãos. E com certeza os professores terão menos problema com os alunos, porque eles já vão vir preparados e doutrinados de uma forma diferente. Doutrinados no sentido de mais respeito, né? Porque ali vai ter ordem, vai ter que ser cumprido princípios. Eu não sei se é da tua época, a gente cantava o hino nacional, a gente hasteava a bandeira, aí nós tínhamos que tirar a bandeira porque ela não podia ficar à noite no sereno. Eu lembro de todas essas coisas. E a gente era muito patriota, né? A gente tinha um respeito, um amor à pátria muito, muito grande. Hoje, o que nós encontramos nas escolas? Eu fui da última turma que teve moral e cívica. Eu lembro, isso aí foi em 1994. E a minha professora, na época, a Vânia, lembro dela até hoje, falecida já, ela disse assim, ó, esse ano é o último ano que vocês vão ter moral e cívica. E, óbvio, a gente entrava em fila, não sei nem se fazem fila ainda para entrar na aula, mas nós fazíamos fila. Mas, claro, com o tempo, assim como eu fui em 1998, que eu já entrei no ensino médio, a gente viu que a coisa foi, digamos, afrouxando. E a questão dos valores que teria que ser passado hoje, eu acho que tem uma falta de responsabilidade muito grande, uma falta de senso de responsabilidade. Tanto das pessoas, assim, ó, das crianças que estão indo para o colégio, às vezes até irresponsabilidade no horário, às vezes digamos, uma pedagogia muito flexível.
Eu acho que você deixou, quando você deixou a rigidez de lado, deixou aquela rigidez do horário, aí aquilo foi perdendo um pouquinho a essência. E hoje eu sou empresário também, eu vejo que a geração mais nova, e eu digo mais nova que eu, da minha idade já não é fácil, mas abaixo da minha idade, abaixo dos 40 anos, 20 anos, por exemplo, eu tenho problema de mão de obra, sabe? E geralmente o problema de mão de obra não é na questão da competência da pessoa fazer, às vezes no comportamento e a falta de assumir compromisso, porque a gente faz um compromisso com as pessoas, com funcionários, com contratados. Bom, o meu compromisso é ter que pagar tal dia, vou ter que pagar tanto, vou ter que dar o vale, alimentação, quer dizer, os meus compromissos eu cumpro, mas às vezes os compromissos que as pessoas assumem não são cumpridos, e cobrar delas isso daí faz às vezes com que elas se sintam pressionadas. Então eu notei essa falta de rigidez, e não é só valores, não, é responsabilidade. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho disso daí nessa minha geração para frente. Pois é, tu sabes, Felipe, que eu fico pensando muito nisso, muito, muito mesmo. Eu me pego assim, em reflexões às vezes filosóficas, teolosóficas e bem reais. Eu acho que uma das coisas, Felipe, que facilitou demais esses jovens estarem na condição que eles estão, foi a culpa também é nossa. Quando eu digo a culpa é nossa, sabe por quê? Meu pai, 4 filhos, eu sou a primogênita, ele chegou em determinado momento, quando ele quis que eu fosse para o convento, meus irmãos para o seminário, e a gente voltou para casa, e ele disse, ele me disse, Maristela, olha bem para ti. Eu olhei para mim. Tu tem 2 mãos perfeitas e pernas. Ele quis dizer, te vire, vai e faça acontecer. Então, o que eu vejo? Eu, quando criei as minhas filhas, eu já criei com um pensamento assim, Felipe. Eu não quero que elas passem aquilo que eu passei. E como eu estou falando aqui, muitos pais irão se identificar comigo nesse momento. Aquilo que tu passou fez quem tu é. Exato. Mas eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Quando eu fui entender isso, eu posso dizer que eu já tinha estragado um pouquinho das minhas filhas. Estragado assim, pai, eu queria dar tudo, porque eu não queria que elas... Daqui a pouco eu me dei conta, e aí eu disse, não é assim. Porque, Felipe, é muito fácil para um pai que não tem nada, o filho chega e pergunta, e ele diz, meu filho, eu não tenho. Agora, é muito difícil para um pai, quando o filho chega e pergunta, e tu tens para dar, e tu dizer que não. É muito difícil. Então a gente diz que sim. E nesse dizer que sim, nós estamos facilitando que ele não busque, ele por si buscar as coisas que ele tem que buscar e aprender com a vida. Então eu acho que nós, nessa intenção, que ela não foi uma intenção, digamos, uma má intenção, entendeu? Foi aqui, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Hoje eu falo muito com os pais. Cuidem bem o que vocês dão para os filhos de vocês, todos os sim que vocês dizem para eles, porque essa forma que tu dizes que está difícil de tu conseguir um bom colaborador, não é pela incapacidade que eles têm, porque eles já vêm, olha, internet, informática, essas coisas, eles dominam. Sim. Eles não têm a responsabilidade, eles não têm maturidade, eles não sabem de onde vem o tênis que eles usam, a calça que eles, aliás, a calça que eles vestem, a camisa que eles vestem, tá? Porque muitas vezes o pai também facilita muito isso à mãe. Então, assim, é uma questão de ir lá na sala de aula, ele se rebelda, e o pai muitas vezes vai lá e sai em defesa da rebeldia do filho. Que na minha época, se isso acontecesse, o laço pegava lá em casa. Não era assim, meu filho, por que tu fizer? O professor sempre tinha razão. Hoje, o professor não pode mais fazer nada, porque o aluno... Então, assim,
Tá difícil? Tá. Eu acredito que na educação, essas escolas, né, cívico-militares, elas vão trazer de volta conceitos e matérias essenciais que eu assim defendo, exatamente voltar a termos aulas de moral cívica, tá? De civismo, de patriotismo e de empreendedorismo. Eu não sei, Felipe, se tu lembra, mas o nosso segundo grau, ele era assim, ó. Você saía com o magistério, técnico agrícola, científico e técnico em contabilidade. Então, quando você se formava no ensino médio, você tinha 4 profissões. Eu saía do magistério, eu já era professora. Eu saía da contabilidade, eu já trabalhava no escritório de contabilidade. Se eu era técnico agrícola, eu ia para uma Emater, eu fazia um concurso. Hoje não. Hoje eles chegam no 3º ano, eles não sabem nem qual é a faculdade que eles vão fazer, o curso que eles vão fazer. E isso nos preocupa muito, porque eles estão vivendo sob o teto dos pais ainda, do vovô e da vovó que ganha às vezes aquela pensãozinha da aposentadoria que o neto acaba levando, porque não consegue trabalho. Por quê? Por que não consegue trabalho? Porque não se preparou, sabe? Então, é uma conjuntura de coisas, Felipe, que nós vamos ter que ver, nós temos que dar uma acordada para isso. Vamos lá, assim, ó, ensino fundamental, começa na pré-escola e vai até o 9º ano, são 10 anos. 10 anos. Agora, o ensino médio, acho que são 4 anos. 4 anos. Então, são 14 anos e a pessoa vai sair de lá com 18, 19 anos, talvez procurando saber o que vai fazer, uma faculdade, alguma coisa, e aí ela vai entrar lá no mercado de trabalho com 25, 26 anos. Né? E isso, como dizia um professor meu, agora o pessoal sai de casa com 40 anos com o doutorado pronto. Se seguir estudando, quer dizer, é um tempo de preparo e são horas aula, assim, às vezes que o pessoal não aplica. Né? Então, o conteúdo programático também, a reforma do ensino fundamental, a reforma do ensino médio, para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho. E outra coisa que eu noto e fico muito triste é que as pessoas, hoje em dia, elas querem sair digamos, do preparo, do ensino médio, ou seja, de onde for, e ter um ótimo salário. Ah, sim, já começar começar lá. O que a gente via na época dos meus pais, na sua época, dos meus avós, era que uma pessoa, para ter uma condição boa de vida, ela começava com muito trabalho, sacoleira, começava trabalhando muito, e muitas horas por dia, isso esquece CLT, 8 horas de trabalho por dia, e 44 horas na semana e domingo, quer dizer, isso é uma coisa que não existe. As pessoas que conseguiram acumular riquezas foram pessoas que trabalharam muito mais do que os direitos que é 44 horas na semana, isso e aquilo, quer dizer. Então, quando olham uma pessoa e dizem, porque aquela pessoa tem condições, é privilegiada, isso e aquilo, existe um passado, que naquele passado aquela pessoa trabalhou muito e ela acumulou riquezas, ou seja, ela pegou aquele dinheiro, ela não comprou iPhone, não comprou carro, não comprou, quer dizer, ela reinvestiu e ela foi fazendo isso até que um dia ela pudesse comprar o que ela quisesse à vista, sem fazer muito esforço, porque ela acumulou. Mas hoje em dia o pessoal não tem essa visão de passar muito trabalho. Olha, eu tenho consciência de que eu vou passar trabalho. Eu tive, eu comecei com uma funerária. Aliás, eu comecei muito antes, mas quando eu comecei na funerária, tinha 22 anos, não vou contar a minha história porque entrevistado é tudo. Não tem problema, mas eu acho que tudo é um somatório, né, filho? Mas eu trabalhava muito mais do que 8 horas por dia. Trabalhava direto, né? E sempre reinvestindo, e aí a gente chega num momento que, olha, agora mas não, pessoal tem essa visão de que vai ganhar um salário e vai comprar o tênis bom, vai comprar roupa boa, vai dar entrada na moto, vai dar entrada no carro, vai financiar a casa, só que o mercado não consegue oferecer isso aí para uma pessoa que recém está saindo do colégio. Recém está saindo. E outra coisa, o que mais a gente sente, né, Felipe, é que
são poucos os que estão dispostos a entender esse propósito, né? Eu sou muito feliz, assim, eu te digo que eu sou muito feliz hoje pelas equipes de trabalho, mas eu qualifiquei elas exatamente para elas se tornarem empreendedoras depois. Elas se tornarem empreendedoras. Então, como é que tu faz uma equipe de venda se tornar empreendedoras futuramente? Porque se eu não sou uma boa líder, eu não vou preparar líderes para o mercado. Eu digo para elas, quando vocês têm a maior história da vida de convicção de que onde a gente pode chegar, através de mim. Né? Eu não estou inventando uma história, eu estou testificando tudo que eu passei, mas eu sabia, eu queria chegar lá. Agora, o que me custou, só eu sei. O que me custou isso não era exatamente as 8 horas de trabalho, era quando o meu chefe precisava, eu trabalhava 12 horas, 14 horas, nem hora extra se cobrava, mas era amor à camiseta. Hoje eu entendo que aquele amor todo se transformou naquilo que a gente é hoje. Porque nós queríamos provar para o nosso chefe que a gente fazia as coisas bem feitas e que se ele fosse bem, ele ia reconhecer, ele ia nos pagar melhor. Isso depois, no final, foi aquilo que eu te disse. Ela acabou dizendo, tu vai para a carreira solo. Agora eu estou bem, eu estou rico, eu estou milionário, Maristela. Vai para a tua carreira solo. Só que o entrar hoje e querer, digamos assim, sentar na janela, é muito comum, é muito comum. Muito então comum. A gente sofre. É muito comum. Mas assim, é tudo são movimentos que a sociedade sofre, que a própria evolução do homem sofre, né? Mas a gente está aqui exatamente para contribuir e dizer para eles como é que a gente construiu a nossa história. Isso. Eu acho que isso é muito importante, Felipe. A tua equipe nas tuas lojas são majoritariamente mulheres ou é empatado ou é? Majoritariamente são mulheres, porque até as pessoas às vezes nos questionam, né? Mas existe assim ainda o constrangimento, principalmente na nossa região, de um homem atender uma mulher, sabe? Assim, principalmente no calçado. Aí tira o calçado do pé e põe o calçado, sabe? Então, assim, nós trabalhamos praticamente com mulheres em função exatamente disso, sabe? Eu te perguntei isso porque eu tenho uma empresa onde só tem mulheres trabalhando e trabalhei na funerária, tive marmoraria, lá em Caçapava. Há pouco tempo vendi. Olha, marmoraria Nova Ilha. Eu comprei a marmoraria da Pedras Brum, depois troquei o nome para Nova Ilha e vendi ela. E hoje a marmoraria Nova Ilha ainda funciona lá em Caçapava do Sul. Mas o que eu notei assim, é que as mulheres ainda têm muito mais responsabilidade. As mulheres têm muito mais responsabilidade. Se eu tivesse que abrir uma empresa hoje, e isso não é assim, Felipe, tu tá falando isso daí, porque... De onde é que tu tirou isso? Eu tirei da minha experiência. Da minha experiência. Sempre da experiência, né? Eu não tenho dados, eu não tenho estatística, eu não tenho nada. É da minha experiência. Eu hoje, se tivesse que abrir outra empresa, eu ia abrir uma empresa em que eu pudesse colocar mulheres trabalhando. Porque com homens eu não dou sorte. Eu não sei, eu não dou sorte. Por isso que eu acho que a mulher tem que ser mais protagonista nisso daí. Não, e sem contar, né, Felipe, que nos últimos anos houveram muitas separações, né? E a mulher acaba, então, ficando com os filhos, tá? Então, por elas ficarem com os filhos, elas ficam com uma responsabilidade muito maior. E nessa responsabilidade maior, ela se entrega mais ao trabalho. Então, eu sei porque o ano passado eu tive a infelicidade de numa loja 4 meninas se separarem. Nossa. 4 meninas. E aí eu fiquei apavorada, né? Porque além assim, do emocional que fica abalado, eu sabia o quanto eu tinha que abraçá-las, né? Para que elas trabalhassem mais, que elas ganhassem mais, porque elas tinham aqueles filhos para sustentar. Então nós passamos por isso, que a gente não observa às vezes, né, Felipe? Mas acaba acontecendo isso, a mãe fica com os filhos, fica com uma carga maior, fica com despesas maior, então o que acontece? Ela trabalha mais, porque ela quer ganhar mais.
né? Então, às vezes, a vida te faz enxergar situações que passam despercebidas aos olhos da gente. Mas, eu te digo, além de eu contratar mulheres, exatamente por elas quererem ter a sua independência financeira, hoje eu tenho certeza que várias dessas mulheres trabalham muito mais e melhores dentro da empresa, exatamente por se sentirem responsáveis pela criação dos seus filhos praticamente que sozinhas. E quando a gente falou de emprego, a gente falou de responsabilidade. Então, exato, a responsabilidade que traz, que uma mãe de família que precisa sustentar o filho, como é que eu vou te dizer? Acho que é uma motivação. Dela levantar todos os dias, né? E dizer, meu Deus, eu preciso colocar comida na mesa, eu preciso vestir, eu preciso mandar para o colégio, eu preciso trocar a mochila. E ela pega toda essa responsabilidade e ela faz com que ela lute com mais garra, mais determinação. Porque é difícil, né? As empresas manterem um funcionário motivado. Se a pessoa é desmotivada, tem sempre que manter ela motivada. Quer dizer, que energia tu vai, quer dizer, que energia que a empresa precisa gastar para manter a pessoa motivada. Quer dizer, é muito melhor pegar uma pessoa que já tenha motivos de sobra para trabalhar, para produzir, né, que não precise ficar... dar resultados melhores. Isso, né? Exato. E a remuneração na iniciativa privada, ela depende exclusivamente da produção. Com certeza. Né? Não é, por exemplo, números, né? Não adianta, por exemplo, no setor público, a pessoa tem triênio, biênio, tem auxílio isso, tem plano de saúde, tem não sei o quê. Na iniciativa privada é números, é produção, é vendas, porque a iniciativa privada vende disso, né? E como a iniciativa privada sofre puxando todos esses encargos do público, né? Não, e até impostos. Te digo, né, até falando em impostos, né, Felipe, chegou dia 20, aí começam a vir aquelas pilhas, pilhas de impostos. E um dia eu disse para minha supervisora, olha, eu queria um mês trocar todos os impostos que nós pagamos e eu pegar esse como lucro, como prolabore da minha empresa. Então, para te ver, Felipe, o quanto é difícil a gente está com o CNPJ aberto hoje. Nós trabalhamos para o governo. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso assim, com toda a convicção. Se em 5 meses o governo deixasse eu pegar aquele valor que eu pago de impostos, eu abriria mais fontes de trabalho. Eu não diria que eu não teria que pagar impostos. Eu adoraria pagar esses impostos se eu tivesse os meus netos em boas escolas públicas, se eu não precisasse pagar um guarda noturno cheio de câmeras de vigilância nas minhas lojas e casa, se eu tivesse que precisar de um médico e não esperar numa fila, porque eu não tenho plano de saúde, eu tenho que ir para a fila mesmo, eu tenho que ir lá para o SUS, porque eu não pago plano de saúde, porque eu pago imposto, e eu quero que esse imposto venha para a saúde e que eu receba esse imposto. Então, Maristela tem plano de saúde? Não tenho. Eu vou lá para o SUS se precisar. E eu quero ser bem atendida quando eu chegar lá. Porque é o meu dinheiro que está lá. Com certeza. Tá? E sem contar em várias outras coisas. A educação, saúde, a segurança, é uma série de estradas. Nós pagamos pedágio e mesmo assim as nossas estradas são sucateadas. Então eu penso o seguinte, quer ver, Felipe? Por que uma Maristela coloca o nome à disposição dela do Senado, junto com pessoas que estão na política, que fizeram da política suas profissões, estão ali há 30, 40, 50 anos. Por que essa doida faz isso? Porque eu não aguento mais. Não é a minha voz que está aqui. É a voz de milhões de gaúchos, milhões de empresários que têm CNPJs abertos e que dizem, está insuportável essa carga tributária. É o povo que fala, nós poderíamos pagar melhor, mas olha o quanto nós pagamos para esses governos. E para quê, Felipe? Olha a mordomia, e eu estou dizendo, acho que deve ser muito bom ser político, eu quero ser política, porque deve ser muito bom, os caras não largam nunca disso. E outra coisa, eles nos blindam quando nós queremos chegar lá. Sabe por que eu te digo isso, Felipe?
Porque quando eu peguei o fundo partidário das pessoas que vão concorrer comigo, nada contra as pessoas. Eu não tenho nada contra o Mourão, nada contra a Ana Amélia, nada contra o Olívio, nada contra a comandante Nádia. Mas quando eu vi os percentuais de 3,9 milhões de fundo partidário, 3,5 milhões de fundo partidário, 1,9 milhões de fundo partidário, e eu vi uma Maristela com 30 mil na conta, Felipe. Eu disse, ou é loucura, ou é milagre. O que eu estou tentando fazer? Mas eu vejo uma coisa, nós estamos em 4º lugar. Porque as pessoas estão nos dando voz. Elas estão entendendo a nossa proposta. E é isso que eu quero dizer a todos que nos assistem. Gente, este ano vai ser um divisor de água, essa eleição. Eu tenho certeza absoluta. É tanto nas esferas federais, no Senado, os deputados federais, Assembleia Legislativa, vai ser um divisor de águas. Vai ter que ir para esses cargos políticos pessoas que não têm amarras, que não têm comprometimento, que já não têm acertativas de negociações. E nós não temos nada disso. Foi muito feliz o Pedro Simon, que me conhece como Maristela, porque eu nunca militei nas fileiras do MDB. Veja bem, nunca, Felipe. E o Pedro Simon me chamou na casa dele, e lá está a entrevista que ele deu. A Maristela não tem amarras, ela é livre, ela é a representação do povo. Então, quando ele diz isso, ele engrandece o meu coração, porque ele faz a leitura da minha alma. Eu não tenho alguém que possa dizer, ela me prometeu isso. O pessoal às vezes, Maristela, qual é o teu plano de governo? Gente, tudo está tão errado que tem que começar a consertar. Agora, eu tenho que ter gente técnica para tudo aquilo que eu for fazer. Porque se eu vou te falar em saúde, Felipe, eu tenho que ter um corpo técnico que entenda de saúde. A minha área não é ser médica. Nunca foi. Agora, se for emprego, eu vou te dizer como é que faz. Sim. Agora, nos outros setores, eu tenho que buscar pessoas competentes. E outra, sem estar tudo mais ou menos linkado. Não, tu vem, tu vota em mim. Eu tenho gente que está indo nos meus cabos eleitorais comprando voto. Quer dizer, como é que eu, Maristela, vou chegar ao Senado Federal com pessoas que já começam fazendo a coisa errada? Aí tu vai me dizer, quem, Maristela? Gente que concorre comigo. Como é que essas pessoas podem estar fazendo isso? Né? Mas é o sistema, né? O que eu vejo é que o sistema ele se retroalimenta, né? Por exemplo, por que querem tornar as pessoas tão dependentes do governo? Vamos colocar assim, ó, a pessoa que consegue empreender e que tem melhores condições. Vamos lá. Daqui a pouco ela paga um plano de saúde. Vamos lá, a pessoa com melhores condições, ela paga um plano de saúde. A pessoa paga um monitoramento na casa dela, tem um sistema de câmeras, então ela já usa um pouco menos da segurança pública. E a pessoa vai lá e coloca os filhos num colégio particular. Esse eleitor é muito ruim para o sistema. É horrível para o sistema. Sabe qual é o bom? O bom é o que precisa do SUS, é o que precisa do colégio público e é o que precisa da segurança do governo, da segurança pública. Então, esse cidadão, ele é fundamental que ele exista. Se ele não existir, o político profissional morre, porque o político profissional vive de prometer para esse pessoal. Só. Então, eles nunca vão querer que uma pessoa ascenda na vida e deixe de depender do SUS, da segurança pública, da educação, da assistência social, ou seja, o sistema quer que as pessoas continuem pobres. E nós, do setor empresarial, a gente sabe que teve um trabalho muito duro que a gente passou e que é possível ter segurança privada, plano de saúde, colégio particular. Então, só que se todas as pessoas conseguirem ascender, isso é ruim para o político profissional, é ruim para o governo.
Imagina um governo dos quais as pessoas não dependam, que elas sejam livres. Pois é. Aí, Felipe, eu te pergunto, o que sobra para nós com toda essa expectativa, essa esperança, esse desejo de chegarmos lá e fazermos a mudança, quando nós sabemos que a maioria dos nossos senadores estão com processos com o STF, né? E a gente se pergunta por que esses senadores estão com esses processos? Por quê? Né? Será que se eu chegar lá, eu vou ser mais uma que vou, vamos dizer assim, que vou ter que fazer composições com coisas que não são da minha índole? Ou será que daqui a pouco eu não serei mais um gatilho? Não será uma arma apontada exatamente para me tirar a vida, porque eu não vou suportar fazer aquilo? Então a gente se coloca, em certos momentos, a gente se questiona o porquê. Hoje mesmo uma jornalista estava me entrevistando e ela me perguntou, eu disse, olha querida, eu não tenho medo de processos, porque meu avô dizia que quem não deve não teme. Né? Agora, se tem alguém lá que está temendo tudo isso, é porque tem rabo preso. Mas para isso, gente, para isso tudo acontecer, nós temos que fazer as mudanças. A gente tem que... Mas o povo não acredita. Felipe, é muito difícil. Eles vão dizer assim, a Maristela está em quarto lugar, eu não vou jogar meu voto fora. E às vezes ela não acredita mais. Tem isso, tem muita gente que não acredita. Então a gente está usando dos meios de comunicação, graças a Deus as pessoas estão entendendo a nossa proposta, sabe? A gente está conseguindo colocar, e não é convencer, eu acho que a gente está tentando acordar essas pessoas, que elas tomem consciência de que isso não pode mais continuar. Em muitas das esferas nossas. Gente, nós não queremos uma Venezuela, nós não queremos uma Argentina. Então, assim, para isso, vamos dar uma olhada nas propostas. Essa eleição é o divisor de águas para isso. É aquilo que eu te falei, querido, é um grande divisor de águas e assim, vai separar o joio do trigo. Vai separar, querendo ou não. Olha, nós estamos nessa frente junto com muitas pessoas cristãs, eu não diria evangélicos, cristãs. Mas eles têm vamos dizer assim, uma convicção muito maior, porque eles vivenciam muitas experiências espirituais, porque eles são muito fiéis. Todos os dias eles vão para a igreja, e querendo ou não, se criam egrégoras de energia muito boas. Né? Como, né, muitas vezes a gente, mas aquele pastor não é... Em todos os lugares nós vamos ver que tem gente boa e que tem gente ruim também. Né? Sim, sim. Mas o que eu sinto é que, talvez por estar bastante ligado ao PSC, eu vejo que estão se erguendo lideranças que têm o fiel propósito que nós temos, alinhados exatamente a isso, que nós temos que fazer a mudança. Se Deus nos deu a vez, você veja bem, a Maristela sai sem ter nunca concorrido a nenhum cargo eletivo e daqui a pouco não fui eu que escolhi, Felipe. Eu vou te dizer, eu não escolhi estar aqui para ser candidata ao Senado. Fizeram uma reunião e entenderam que a Maristela podia representá-los. E aquilo que eu te disse, foi despertado aquela chama dentro de mim de dizer, meu Deus, eu preciso ir. Eu preciso dar voz. Né? Já se eu estou tendo a vez, eu preciso dar voz àquilo que está dentro de mim. Eu tenho netos que um dia vão me perguntar, vovó, o que tu deixou para mim, vovó? E eu quero dizer, queridos, se a vovó não conseguiu chegar lá, a vovó tentou pelo menos. As minhas filhas estão vendo, mãe, é necessário que tu faça isso. Eu digo, minhas filhas, é por vocês. É pelos gaúchos que eu faço isso. É por tantas gaúchas que têm vontade, talvez, de estarem usando os microfones para dizer aquilo que eu estou dizendo. Gente, é hora da mudança. É hora de colocar gente que faz e não promete. Tanto é que eu disse, nos meus discursos não existem promessas. Existem comprometimento, que é muito diferente. E quem vê a nossa vida, quem vê a nossa história,
sabe? Nós não temos rabo preso com ninguém. Nós tem, dentro daquilo que nós conseguimos fazer, nós fizemos o melhor, tanto no social, quando as pessoas precisam da gente, quanto no emprego que a gente gera, na contribuição dos nossos impostos. Felipe, a gente faz tudo que pode, mas chega uma hora que tu diz, não dá, eu preciso fazer para o outro, eu preciso fazer mais. E aí esse mais é talvez ter a oportunidade de estar representada lá no Senado para fazer essa mudança. Que ela seja pequena, mas que ela comece. Sim. A gente não é, Felipe, aqui, ninguém que faz milagres, muito pelo contrário. Vocês estão diante de uma pessoa que erra, que falha, que faliu, que quebrou, que recomeçou, mas que acredita que isso que está ali já não nos serve mais. Isso não nos serve mais. E o Argenta tem um propósito muito parecido ao meu. Tanto é que o nosso governador vai doar o salário dele. Quando outros fazem de 3 anos uma aposentadoria, né, ele doa o seu salário. Se ele for governador, que assim será, ele vai doar o seu salário. Então tu vê, começamos por aí a fazer as coisas certas. Ele não precisa, mas se ele precisasse, eu tenho certeza que ele ia diminuir também todas essas mordomias, sim. que são demais. Acho que tu falou aquela hora sobre o governo de Minas, e o governador de Minas, Romeu Zema, fez um belo exemplo, que foi sair do palácio, né? Com certeza. Ele saiu do palácio e fez um museu para que as pessoas... isso daqui era o palácio do governador, que o governador morava. Olha aqui como é que era antes, né? Para que isso comece a fazer parte do passado. E essas renúncias que o Romeu Zema fez, eu acho que deram muito certo, ele está muito bem nas pesquisas lá, provavelmente se reeleja, e é algo que eu acho que os políticos têm que começar a fazer. Mas pessoas novas na política. Eu não falo de jovens, não. Pessoas novas na política precisam entrar, ocupar esses cargos para renunciar a esses privilégios para depois, pelo exemplo, diminuir. Por exemplo, quando as pessoas ganham acima do teto constitucional. Vamos lá. Né? Às vezes militares ganhando... sei lá, 400 mil por mês, juiz recebendo indenização de 700 mil, e assim vai. Todo o dinheiro dos impostos, imagina, nós com pequenas empresas, pagamos um monte de imposto, e esse monte de imposto que a gente paga, às vezes não é necessário para pagar umas férias de 60 dias, que na maioria das vezes são indenizadas, não tiram aquelas férias, trabalham e recebem um reembolso, né, de juízes, às vezes trabalhando 170 dias no ano, em detrimento de todo o resto do povo, e ainda ganham, o mais absurdo de todos esses tempos foi o juiz, trabalha tão pouco, 172 dias por ano, mas recebe um auxílio por acúmulo de serviço. Quer dizer, trabalha tão pouco que o serviço acumula, e daí ele ganha um auxílio para isso. São privilégios que a gente tem que... eu acho que estar lá para combater. Felipe, uma das coisas assim que quando eu soube do valor que um deputado recebe, um deputado federal, eu nem quis saber quanto recebe um senador. Não quis saber, de verdade. Tu me perguntaram, Maristela, tu sabes quando um senador recebe? Não sei. Eu sei do que eu vou precisar para viver, porque eu tenho os meus negócios. Eu ganho. Graças a Deus, aquilo que eu volto a dizer, eu não sou política, não me tornarei uma política de profissão. Eu me tornarei uma política por missão. Então, missão se faz... Eu tenho meu dinheiro. Eu não vou dizer que eu não vá pegar dinheiro para uma passagem que eu tenha que vir ao Rio Grande do Sul para me alimentar. Agora, é uma responsabilidade. Sim, e é uma responsabilidade. Agora, aquele dinheiro todo que eu vi, auxílio isso, auxílio aquilo, não. Gente, saber que eu estou tirando do empregado que trabalha... Imoral. Não, eu acredito, Felipe, que tudo isso tem um preço na vida da gente. Cedo ou tarde, querendo ou não, as pessoas vão pagar pelo que fazem. Dizem que a lei da semeadura não é obrigatória, agora a da colheita é. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas não estão se dando conta. Elas estão num mundo de tantos benefícios, de tantas facilidades, de tanta ostentação, que nós fomos os responsáveis, porque fomos nós
que colocamos eles lá e achamos que está tudo bem, né? Por muito tempo eu acho que a iniciativa privada, os empresários, principalmente, eu acho que eles deixaram a cargo dos políticos muitas coisas e ainda não ingressaram na política. Eu, aqui em São Cepé, como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E muito me é aconselhado, não te mete em política. Olha, não faz isso, porque tu vai perder cliente. E eu vejo que a maioria esmagadora dos empresários, eles dizem assim, bom, eu não posso prejudicar o meu negócio, então eu não vou. Só que a gente chegou num ponto que ou a gente entra agora, ou o nosso negócio vai à timba. Ele vai à bancarrota, porque já tem muitos encargos, a gente está agora sufocado. E chegou um ponto, ou mudamos e ingressamos na política, porque é preciso de gestores na política. E onde é que estão os gestores? Nas empresas, na iniciativa privada. Felipe, tu acha que quando eu coloquei o meu nome à disposição, muitos empresários me ligaram? Maristela, tu é louca. Como sempre, né? Tudo que tu vai fazer que extrapola o senso comum é louco. Aí eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Pode ser loucura, sim. Pode, não tem problema. Todas as coisas que eu fiz foram pautadas em loucuras, mas deu tudo muito certo. Graças a Deus, o resultado é o que eu sou hoje. Como pessoa e como empresa também. Mas eu quero te dizer o seguinte. Eu prefiro 1000 vezes estar nessa situação hoje, de perder noites de sono, de sair assim, ó, de madrugada. Eu tenho que sair amanhã de manhã às 3 horas da madrugada, para as 10 horas estar em Porto Alegre, para 1 hora gravar. Para que tu precisa fazer isso, Maristela? Tu tem necessidade? E eu respondo, tenho e muita necessidade de fazer isso, porque é como tu dizes, amanhã ou depois, os nossos negócios que nós achamos que tá tudo bem, vão estar à bancarrota. É isso aí. Então, assim, ó, sair, e os empresários, veja bem, que são gestores, que sabem cuidar das suas empresas, infelizmente não o fazem exatamente por medo de perder clientes. E eu quero estar te afirmando aqui uma coisa. Quando as pessoas começaram a escutar a Maristela, a contar por que ela está deixando as suas empresas, os números lá dentro das nossas lojas dizem. Nós praticamente dobramos o faturamento. Porque sabe o que as pessoas me dizem? Vamos dizer assim, numa linguagem subliminar que a gente não entende? Eu quero ir lá porque essa mulher é de fibra, ela é de fé, ela é de coragem. Que eu vou na loja dela. Então, aquilo que as pessoas acham que elas perderiam por estar colocando o seu nome na política, quando tu defende uma bandeira de verdade, valores, princípios, moralidade, ética, o que tu dá força ao teu negócio. É muito, muito diferente do que as pessoas estão pensando ali. Então, eu convoco os empresários que mudem também essa mentalidade, e eu sou a prova viva disso, né? Porque talvez o pessoal diz, Maristela, mas ir para uma esfera, por que tu não fosse? Não, gente, eu não escolhi nada. Mas se eu tivesse que escolher, se hoje tivessem me dado a liberdade, eu escolheria exatamente estar no Senado Federal. Aquilo que foi uma conjuntura partidária que me fez estar aqui, eu escolheria estar sem medo de que o meu negócio fosse prejudicado. Porque se eu não estiver defendendo ele agora, talvez alguém venha e tome o meu negócio de um dia para o outro. Eu assino embaixo e o que eu vi na minha empresa sempre foi isso. Toda vez que eu dei a minha cara a tapa, que eu falei sobre assuntos, às vezes polêmicos, e as pessoas sabem da boa fé que tu tem. Exato. Fazem a leitura do coração. Às vezes eu posso pecar no jeito. Até uma vez eu também. Uma vez um amigo meu, veterano já, 80 e poucos anos, empresário também, médico, empresário, ele me disse assim, Felipe, cuida só o jeito, entendeu? Às vezes tu extrapola só no jeito, mas o propósito é esse, só cuida o jeito. Então, às vezes, por mais que a gente perca o jeito com certas coisas, mas as pessoas, como tu disse, fazem a leitura do coração da gente. E elas sabem que é boa fé. Eu sempre disse que eu perco muito mais do que ganho, às vezes, expondo tanta coisa. Porque talvez se a gente fosse aquela pessoa querida, adorada,
mas a gente não consegue ser. Né? A gente não consegue ser, a gente tem que dizer as verdades e vamos ver que horas são para mim não te atrasar. Não te preocupe, não tem horário. Não tem horário. Não tem então, horário. Eu acho que o último tema seria o da segurança. Que se a gente tivesse educação, emprego, a segurança nem seria um problema. Com certeza, porque eu também acredito, Felipe, que muitas dessas pessoas que estão presas, vamos fazer assim agora uma colocação, né? Quantas pessoas estão presas por roubo? Porque roubaram alguma coisa. Se essas pessoas tivessem tido oportunidade de um trabalho, talvez não tivessem a necessidade de roubar e estar lá presos. Muitos estão por sem vergonhice mesmo. Sim. Agora, muitos estão por falta de oportunidade. Então, eu vejo muito isso e eu vejo um lado muito humano disso também, entendeu? Mas eu acredito, Felipe, numa coisa assim, bastante forte. E é minha, isso é Maristela, sabe? Eu acredito, pela fé que eu tenho, né? Eu sou muito cristã, eu sou ecumênica hoje, tá? Então, mas eu sou muito conectada, digo, com as coisas de Deus, sabe? Eu observo muito as coisas dele, tá? E eu te digo com toda a convicção, assim, ó, que eu não tenho medo de estar disputando essa vaga, eu não tenho medo de chegar lá, se a gente chegar. Eu estou muito contente com esse crescimento nas pesquisas, porque é como tu dizes, mesmo sendo muitas vezes ásperos, que as pessoas não entendem, essa aspereza nossa, nós estamos querendo dizer para as pessoas, acorda, acorda. E às vezes, para te acordar o filhinho que está dormindo para ele ir para a escola, tu não passa a mãozinha na cabeça dele porque ele dorme de novo. Exato. Tu vai lá e diz, filho, tá na hora de ir para a aula. Então, é isso que a gente faz. Mas a gente não faz com maldade. Tu tá acordando o teu filho para ir para a aula assim, porque tu sabe que ele tem que buscar um futuro para ele. Então, muitas vezes, esse nosso jeito, essa nossa empolgação, ela está querendo dizer... Observa, olha, acorda, desperta, né? Que o mundo precisa de gente diferente, né? Então eu não vejo assim. A gente já foi criticada, mas eu costumo dizer, eu prefiro ser justa do que ser taxada de boazinha, porque nem sempre o bonzinho é justo. Eu prefiro ser muitas vezes, ela é firme, mas ela é correta, ela é justa. Eu prefiro. Então tá bom. Chegamos a 1 hora e pouquinho de podcast. Queria deixar um recado antes de encerrar. Bom, deixar o número. Felipe, primeiramente, muito obrigada por esse gostoso bate-papo. Eu que agradeço a presença. Eu vejo muita sinceridade nos teus olhos também. Até porque se tu tens comércio, a gente acaba criando uma afinidade, né, até nos assuntos, mas para quem nos assistiu, quem nos ouviu... E quem vai nos ouvir. E quem vai nos ouvir, porque a maioria, eles vão assistindo pedacinhos, né, conforme o tempo também de cada um. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para vocês, meu nome é Maristela Zanotto, eu concorro ao Senado Federal com o número 200. E para que você grave ali em casa, vamos pensar naquela nota que a gente gostaria de ter na carteira, né? Que está quase em extinção. Então é bem facilzinho, é o número 200, o nosso governador é Roberto Argenta, e pedi o voto de vocês de uma forma assim, ó, me permitam entrar não só na casa de vocês, mas no coração de vocês, que eu tenho certeza que os que acreditarem e apostarem em nós, é o nosso compromisso de honrarmos com o voto de cada gaúcha e cada gaúcho de bem. Muito obrigado, eu agradeço a presença, assim a gente encerra mais um episódio e amanhã a gente vai ter aqui um candidato a deputado estadual, o Rinaldo Penteado, que é natural de São Cepé. E na quarta-feira, o candidato a deputado Henrique Lima de Santa Maria, deputado federal, pelo Partido Novo. Então, até a próxima e tudo de bom. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Bom trabalho. Até mais, pessoal. Tudo de bom.